Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os problemas do diretor Martin Scorsese. O diretor Martin Scorsese acaba de lançar o seu mais novo filme, Assassinos da Lua das Flores. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme. Eu fiquei refletindo, é claro, sobre o diretor, assistindo diferentes entrevistas. Sempre que um realizador está lançando um novo filme, é um momento muito bacana para todo mundo que gosta de acompanhar as suas entrevistas, porque o realizador acaba fazendo várias entrevistas para divulgar o filme. Então, o Martin Scorsese está nesse momento de divulgação e muitas conversas interessantíssimas foram realizadas, e eu quero compartilhar aqui com vocês esse ponto bem específico que são relacionados aos problemas do diretor. O primeiro ponto, e que muitas vezes a gente pode acabar esquecendo, é que o Martin Scorsese nem sempre foi esse diretor requisitado, esse diretor lendário que ele é hoje. O Martin Scorsese construiu ao longo da sua carreira a sua filmografia e passou por diferentes problemas, diferentes polêmicas. É um diretor que se recuperou de um vício em drogas bem profundo e que durante algum tempo até mesmo chegou perto da morte. Então o Martin, ele é hoje um diretor que a gente vê com uma filmografia perfeita praticamente, que a gente pode ter essa sensação de um gênio e coisas do tipo, mas no fim das contas o diretor chegou nesse ponto que está hoje a partir de muita luta, e eu acho que ele é também um excelente exemplo para a gente entender um pouco mais do que significa ser um autor, um realizador. Muitas vezes nós não entendemos a complexidade por trás da realização de um filme. Ao longo da sua carreira, filmes como New York, New York, O Rei da Comédia, A Última Tentação de Cristo, foram obras muito polêmicas, muito difíceis para a carreira do diretor, que não tiveram um resultado financeiro bacana para os estúdios. Em determinados momentos, o diretor se viu fazendo filmes por encomenda, trabalhando como um diretor contratado, não necessariamente contando as histórias que gostaria, utilizando tanto os videoclipes como a publicidade para conseguir pagar as contas, em outros sendo uma pessoa não grata, onde os chefões dos estúdios não necessariamente queriam que ele realizasse os seus filmes. Então o Martin passou já por tudo que você pode imaginar que um diretor poderia passar para conseguir fazer os seus filmes. E as obras elas demoram, as obras elas têm uma dificuldade para acontecer, desde o desenvolvimento do roteiro até o momento em que você de fato consegue montar o seu filme. Existem diversas montanhas que podem atrapalhar no caminho. Mas eu acredito que a complexidade de se realizar um filme mostra também uma capacidade, uma qualidade do diretor que foi extremamente necessária para que ele conseguisse superar esses problemas. O diretor, em diversos momentos, precisou superar obstáculos dos mais diferentes possíveis, e alguns deles eu já compartilhei com vocês aqui no canal, como por exemplo um chefe de estúdio querendo que ele cortasse a cena final de Taxi Driver, ou então até mesmo para financiamento. Ele demorou muito tempo para conseguir realizar filmes como Silêncio, a própria Última Tentação de Cristo. Foram obras que o diretor nem sempre conseguiu realizar. A Última Tentação de Cristo ele fez com pouquíssimo dinheiro, foi uma filmagem bem difícil e delicada, e o diretor foi muito criticado depois do seu lançamento. Mas ele só conseguiu superar essas questões pela sua necessidade de contar histórias. O diretor, quando pequeno, encarou o seu primeiro grande obstáculo ao ter asma, uma asma bem difícil, bem complicada de se lidar, e que acabou colocando o garoto em uma situação bem difícil, em que ele não podia praticar esportes, não podia fazer muitas coisas, mas ele acabou assistindo muitos filmes, sua família o levava muito ao cinema, e o Martin foi tendo contato e uma aproximação, o que acabaria virando uma obsessão pela imagem em movimento. Desde pequeno, ele já desenhava storyboards dos grandes épicos que ele gostaria de realizar. Então, quando a gente assiste Assassinos da Lua das Flores, nós vemos uma realização de uma vida, a construção de um filme de 3 horas e meia, filmado para ser um épico, para ser experimentado pelo público como um grande épico, trazendo uma experiência próxima àquilo que ele sentia quando criança ao ir ao cinema. Então, essa conexão com a imagem em movimento fez com que o diretor partisse para construir essa relação com os filmes, que é uma relação sempre necessária de obsessão.
Um realizador, uma pessoa que teve uma ideia ou que encontrou uma ideia que ela deseja realizar, ela precisa ser, acima de tudo, uma espécie de guardiã daquele projeto. Ele é aquela pessoa que vai desenvolver o projeto, entender a hora certa de realizá-lo e, principalmente, quando ninguém mais quiser fazer, o diretor não pode desistir daquilo. Foi isso que aconteceu com todas as suas obras. A gente pode ter uma impressão que existe uma certa fluidez para que o filme aconteça, mas a verdade é que não. A verdade é que alguns projetos vão acontecer em pouco tempo, mas a grande maioria demora realmente muito para acontecer. E o Martin foi, ao longo do tempo, sempre construindo as suas histórias, pegando todas elas e desenvolvendo pouco a pouco para que ele conseguisse contá-las. Apesar do Martin Scorsese ser muito associado ao gênero ali dos filmes gangster, no fim das contas ele está em uma investigação muito diferente. Ele está em uma investigação relacionada à natureza humana e como a complexidade dessa natureza nos coloca em situações bem difíceis, situações de dualidade que ele gosta de representar através de personagens complexos. Você pode reparar que a maioria dos filmes do Scorsese são guiadas justamente pelo estudo dos personagens, para a gente entender essa complexidade, como essa pessoa foi capaz de fazer isso. E o trabalho de roteiro do Scorsese já aconteceu de diferentes formas, através de roteiros originais, como em Taxi Driver, e também em adaptações de histórias reais, onde eu acredito que o diretor de fato brilha, porque essa investigação da natureza humana, dos pecados que cometemos, da nossa relação, tanto com a nossa natureza, mas também a nossa relação com o universo, a nossa relação espiritual, sempre é muito bem explorada através de adaptações de histórias reais, onde o diretor faz recortes muito específicos de pessoas que de fato viveram aquilo tudo que nós estamos experimentando através dos seus filmes. Para além dessa investigação pessoal na psique humana, o Martin Scorsese é um amante da sétima arte. É uma pessoa que hoje representa, na minha opinião, uma filosofia. Ele representa uma forma de se encarar os filmes. Nós vivemos em uma época muito específica da forma com que nos relacionamos com o cinema. Quando nós pensamos, vivemos na época do conteúdo, onde o conteúdo rápido, o conteúdo descartável é apresentado para a gente constantemente. Infelizmente, os streamings e os estúdios fizeram uma movimentação para aproximar os filmes e séries de uma ideia de conteúdo, o que é uma loucura. São obras bem diferentes que não estão necessariamente querendo suprir uma necessidade de conteúdo, de quantidade, para que as pessoas assinem ou não aquele streaming. E o Martin Scorsese, assim como outros realizadores autorais, a maioria deles, representam uma filosofia do cinema como uma forma de arte, onde nós a experimentamos a primeira vez de forma coletiva. É claro que existem vários déficits nessa questão. Quando a gente pensa no Brasil, vivemos em um país com pouquíssimas salas de cinema, mas a solução não está em colocar os filmes como conteúdo, muito pelo contrário, é importante criar esses eventos. Esses eventos, eles acabam sendo bastante estimulantes não só para o público, mas também para os realizadores, para que a gente tenha sempre obras que provoquem o público. Mas o mais importante de tudo é que o Martin Scorsese ele representa o fazer, o preservar e o amar o cinema. Ele disse em uma entrevista recente que se considera muito mais um professor de cinema do que um realizador. E particularmente eu achei isso brilhante, porque é de fato um dos realizadores que mais me estimulou a estudar cinema. Cada uma das suas entrevistas, cada uma das suas listas de filmes, cada uma das suas conferências me ensinou demais sobre o cinema, que é uma forma de arte que tem uma importância cultural absurda e que nem sempre é colocada nesse lugar. O cinema, ele passa por altos e baixos, mas eu sinto que em 2023 nós tivemos nos grandes lançamentos do ano grandes realizadores por trás daquelas obras, o que me enche de esperança e de alegria e de satisfação, porque é esse tipo de cinema que eu mais acredito, não um cinema que vai repetindo fórmulas para que o público simplesmente consuma aquelas obras e eles tenham grandes resultados. Mas onde estão os novos olhares? Onde está o espaço para os filmes ao redor do mundo todo poderem chegar na gente? Diretores como Martin Scorsese
evidenciam esse desejo e essa obsessão em sempre descobrir mais. É um cara que sempre estudou o cinema do mundo todo, ele não ficou ali só no seu cinema americano, muito pelo contrário, mesmo fazendo um estudo muito profundo nesse cinema, também fez um estudo muito profundo no cinema italiano, mergulhou no cinema japonês e ao longo do tempo sempre foi demonstrando uma vasta pesquisa no cinema mundial, na importância da história desse cinema. Ele é também um restaurador de filmes com a Film Foundation, que é a sua instituição que tem esse trabalho de restaurar filmes que estavam em um estado de perigo. Então a filosofia que esse diretor representa é essa filosofia do cinema não como apenas uma forma de arte, nada a ver com negócios, não é isso, mas como uma arte que tem uma importância profunda, cultural para os seres humanos se experimentarem através daqueles personagens, mergulharem através de uma experiência que parte de uma condução que é feita tanto pelo realizador como também por toda a equipe por trás e na frente da câmera. Então Martin Scorsese, com Christopher Nolan e outros grandes realizadores lançando seus filmes esse ano, e também com as greves, com a queda dos negócios dos streamings e a gente vendo assim uma postura bastante limitada dos grandes chefões desses streamings, é possível imaginar um cinema indo para uma direção épica, indo para uma direção onde as pessoas mais uma vez se reúnem para assistir essas histórias, onde nós não necessariamente já sabemos o final. Então, sim, o meu lado mais otimista fica muito contente. Eu sei que ainda existem vários e vários problemas para serem resolvidos, mas se até mesmo o Martin Scorsese precisou lidar com esses problemas ao longo da sua carreira, acredito que todos nós que queremos um cinema que tenha de fato um desejo de criar conexões, nós também vamos ter que lidar com esses problemas, tentar fazer parte da solução, tentar fazer parte de um debate para que a gente entenda isso melhor. Então, tenho feito essa movimentação também aqui no canal, falando sobre filmes diferentes, falando sobre um cinema ao redor do mundo todo. A quantidade de pessoas que assiste é menor, é verdade, mas para todo mundo que está acompanhando esse trabalho que eu venho realizando aqui no canal, eu agradeço do fundo do coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Viva o cinema e até a próxima.